É o seguinte, professor, uma tertúlia esses dias estava falando sobre uma moça que foi lá estuprada por um ladrão que entrou na casa. Isso foi no sul do país. Tá. Aí você falou que nesse caso o aborto poderia ser uma saída e tal. Eu fico pensando na consciência que ressomou ali naquela ocasião, se tem uma mesmo. Como é que é isso? Não, aquilo é assediador. Tá, mas aí ele ressomou... Se o negócio nasceu numa situação trágica e totalmente anormal dessa, forçada por um homem no escuro, sim, você já vê que esse cara... boa coisa não deve ser, então, como é que fica? Agora veja, a ressoma, algumas semanas só do aborto, isso é bobagem. A pessoa vai e volta, qual o problema? E essas pessoas estão todas perturbadas, isso aí é o mínimo. Agora, por exemplo, isso vai alterar a vida daquela mulher. O resto da vida. Uhum. Você já pensou o drama que ela vai criar, inclusive para aquele que vai renascer? Então, por exemplo, mais tarde, ela quis casar, arranjou um marido, etc. Pode ser, se o cara que assaltou ainda estivesse vivo, não dava certo. Mas se ele já tivesse morrido, pode ser até que veio como filho dela. Primeiro, o assaltante estuprador. Depois até que pode ser que vieram os outros amigos dela. Se ela teve 3, 4 filhos. E aí vem as conréus todas. Entendi. Tá, mas mesmo aí assim... conserta tudo, acerta tudo, bonitinho. Porque se aquilo já aconteceu com ela, é porque ela estava predisposta. Num caso desse, todo mundo tem culpa no cartório. Mas é lógico que o estuprador sempre vai ter muito mais culpa do que a vítima. Agora, num caso desse, agora eu vou te contar uma coisa. Essa pessoa mandou um recado para mim, porque ela conhecia a Conscienciologia. Eu falei assim, no seu caso eu faria aborto. Certo. Agora veja, se eu fosse inversor e dando essa ideia, eu deixaria de ser inversor ou não? Não. Eu acho também que não. Então você veja como é que o para-direito é difícil. Há casos e casos, nós temos que estudar tudo para ver como é que fica. Tá. Mas só então queria saber como é que esse mecanismo de ressoma ali, por que aquele assediador específico com as afinidades, ele vai lá no meio e... Não, às vezes as coisas são forçadas, né? Tem afinidade, sempre tem. Mas não é, por exemplo, as afinidades ou os contatos que você teve nas suas retrovidas, pode ser contato número 1, número 2, número 3, número 4. Esse número 4 lá pode ser até o número 8º. Bem longe, não é do primeiro escalão de contato com as vidas da pessoa. É bem secundário. Devido aos assediadores em torno. Então o processo às vezes tem um assédio violento, isso é uma camarilha, uma máfia extrafísica. Tem mega assediador no meio, essas coisas, tem que ir com calma. Agora, você lembra daquele negócio que eu falo, negócio dos 15 minutos, minha técnica de 15 minutos? Eu espero 15 minutos, se a pessoa não veio, eu vou embora. Isso vai ajudar não só a mim, a ela também. Porque vai mostrar que ela tem um acidente de percurso. Então, você para o acidente de percurso, ela não vai atingir você. Já que têm estado a falar tanto de aborto ontem e hoje, eu queria colocar uma questão sobre Portugal. Portugal, o aborto já está legal, que é uma coisa ótima. Foi difícil, demorou-se muitos anos. Mas o aborto legalizado é uma forma assim um pouco estranha. Ou seja, a mulher vai ao médico, diz ao médico que quer abortar, o médico dá-lhe uma pílula para ela ir para casa para matar o embrião e ela fica 3 dias em casa com o embrião morto. Sim. E ao fim de 3 dias Sim. vai, então, novamente ao médico para tomar outra pílula para provocar o parto do aborto. O que a medicina e os médicos, ou as médicas, ou ginecologista, ou obstetra devem fazer? É ensinar para a pessoa, para ela não chegar ao aborto. Não voltar a engravidar. É fazer a profilaxia. Agora, se a pessoa não passa por essas coisas, ela não vai dar valor para fazer profilaxia coisa nenhuma. Okay. Uma pessoa que fizer o aborto, da outra vez, você tem camisinha? Você está entendendo? Ela não vai brincar mais com isso. Okay. Agora, o caso do jeito que está aí, não. Todo mundo trata de qualquer maneira, a criança faz o aborto,
às vezes, não fez. Então, deu à luz. Ela dá a criança para alguém tomar conta. Nem quer saber daquilo. Aí o negócio vai piorando cada vez mais, o negócio todo. Agora, o problema é esse. É o tanto de gente que está com o aborto marginal, que mata as mulheres, que cria problema, que dá problema para o resto da vida dela, com todos os hormônios alterados e as coisas todas para o resto da vida. Como é que fica? Esse negócio da pessoa do entendido ou do feiticeiro toma conta para fazer aborto dos outros é um perigo. Só isso aí já precisava de legalizar o aborto. Você está entendendo? Sim, sim. Mas quem tem dinheiro continua a ir às clínicas porque não querem passar pelo processo dos 3 mas olha, dias, né? Tem gente que está fazendo aborto há muitas vidas. Isso não vai mudar de uma hora para outra. É mulher que já está assim há muito tempo. Sim. Pensa bem uma prostituta. Uma prostituta, como a gente chamava lá no interior, lambona. Que ela não cuida do processo, da higiene, nem nada. O que é que não tem nisso? Ela é desorganizada, ela é indisciplinada. Já pensou o que não dá? Agora, como é que fica a nível consciencial esses 3 dias em que a mulher matou o embrião? Não, isso aí não é nada. Tem E gente que como é passa fica muito isso? mais do que isso, com coisa morta dentro de casa aí e dentro da barriga. Isso aí é normal, é muita gente. Você, por exemplo, olha aqui, ó, você nunca viu aqueles casos de um menino lá pelas tantas descobriu que tinha um feto dentro da barriga dele. Quantos casos não tem desse? O irmão, não é? Agora veja, são anos. O irmão. Às vezes o cara está com 18 anos, machão. Eu? Grávido? Mas é o problema da gemelidade. Às vezes tem isso. Essas coisas tem. A pessoa está vivendo, nem percebeu que tinha nada. Sim. Não é só isso, mas tem coisa pior. Já agora, aqui, há uma consciência ligada a esse aqui, embrião? Tem aquela mulher que era muito fortuna, obesa, com o negócio todo. Então lá pelas tantas, depois de muitos anos, ela descobre, tira um tumor de dentro dela com 40 quilos. Tumor de 40 quilos. Já pensou bem o que é isso? Eu já vi isso tudo. Eu já tive uma... Então, aqui, eu tenho um processo dentro do problema da medicina desde que eu comecei a atender os outros. Não se brinca com a saúde de ninguém, mas tudo tem que ser estudado. Cada caso é um caso, a medicina deve existir isoladamente para cada pessoa. A farmacologia deve existir isoladamente para cada pessoa. O nutricionismo deve existir particularmente, especificamente para cada pessoa. Quando você generaliza, já é um perigo. Se eu seguir esses princípios do jeito que eu tenho procurado seguir na minha vida, aborto é uma coisa até insignificante. Você está entendendo agora? Sim. Eu costumava dizer lá... E outra coisa, ninguém morre, a consciência está aí, aborto não mata a consciência. Agora, tem muita bobagem. Você quer maior besteira do que essa do Brasil? Eles dão conta durante não sei quanto tempo quanto essas células tronco? Essas embrionárias? Você quer coisa mais burra do que isso? Quer coisa mais burra do que esse negócio daquela pessoa que devido religião, ela não faz transfusão de sangue, o menino morre, a filha morre, todo mundo? Isso é idiotismo cultural, é teomaníaco. Isso é da teomania. Entendeu? É a religião afunda um monte de gente. O povo quer falar só bem de religião, tinha que falar só mal, porque a maioria dessas guerras todas aí existe, uma boa parte dela por causa de religião. O meu Deus é superior ao seu, então tem que te matar. Porque o meu Deus é que tem que prevalecer. Tudo errado. Mas, por exemplo, já agora, esse embrião de 18 anos tem uma consciência ligada ao embrião ou não? Ou pode ser só Tudo físico? tem, mas não é só isso, tem coisa pior. E aqueles embriões que estão guardados, eu sempre falei, tem consciência ligada? Já? Não, eu que te pergunto. Vamos fazer experiência para ver. Uma outra coisa, e aquele cadáver que foi enterrado e que não dissolveu, a consciência estava lá? Uma boa parte deles estava. Eu já vi isso fora do corpo. Então, vamos devagar com a dor. Outra coisa, a baratosfera é pior do que isso. Pois, ok. Se é uma frase que pode consolar, né? Pensa nisso. Então, o que é que o povo precisa?
as mulheres principalmente, é lembrar que o corpo é dela, quem manda é ela. Mas ela precisa, antes de mais nada, é ter auto-organização, disciplina, saber o que ela quer, olhar todos os detalhes e não ficar entusiasmadinha por causa de sexo. Quem fica entusiasmado demais com sexo vai para o buraco, principalmente mulher.